é relativamente extensa entre os juristas de um país e outro. Quero agradecer o convite que me foi formulado para intervir nestas jornadas, cabendo o tema pontos de conexão e ruptura entre o direito das sucessões e o direito da família. Há um ponto, desde logo, o que importa referir. Tempos houve em que o direito das sucessões não se distinguia do direito da família. E há locais, hoje, em que a distinção se observa. Não há uma distinção entre o direito da família e o direito das sucessões, como houve uma altura em que não se distinguia o direito das sucessões do direito da família. Se nos colocarmos, situarmos na vertente temporal, tempos houve em que o direito das sucessões não se distinguia do direito da família, acabamos por nos lembrar do direito germânico, que é ou do princípio germânico do direito das sucessões que coexiste com o princípio do direito romano. O direito romano, numa certa fase, aderiu à ideia de liberdade de Estado, de liberdade de disposição do património por morte de uma pessoa. Mas, depois de uma vigência desse direito romano, tivemos a oportunidade de ficar sujeitos à influência do chamado direito germânico, do chamado direito germânico mais puro, que, curiosamente, não reconhecia a liberdade de disposição por morte. Que ideia é que eles tinham, então, quando morria alguém? A ideia era a seguinte: essa pessoa não tinha propriedade individual. Essa pessoa pertencia a uma família e a propriedade dos bens pertencia à família no seu todo. Por exemplo, a construção da propriedade não comum está ligada ao elemento germânico. Quando essa pessoa morria, não havia sucessão. O que havia era o desaparecimento de um contitular da propriedade e, portanto, havia uma modificação no conjunto dos titulares. Não havia direito às sucessões. Era tudo uma questão familiar. E, portanto, estamos num período em que se observa uma indistinção entre o direito da família e o direito das sucessões. O direito das sucessões, podíamos dizer, se quiséssemos fazer o esforço, estava absorvido pelo direito da família. Tudo era direito da família. Não havia liberdade, não havia possibilidade de disposição. O património estava na família e transitava para a família que sobrevivia, sem nenhuma interferência da vontade de decúbitos. Não se conseguia efetivar ou fazer uma distinção. Tempos houve em que o direito das sucessões não se distinguia do direito da família e locais há em que essa distinção não é perceptível. Eu costumo, aliás, para a semana vou lá, há uma ligação que existe entre Portugal e a Índia. Como sabem, Portugal esteve na Índia, chegámos lá até finais do século XV. Em Goa tivemos a capital do Império do Oriente. Goa e Lisboa foram as duas cidades, em certa altura do século XVI, as mais importantes do mundo. E ainda hoje existe uma ligação entre o direito português e o direito que vigora nessa parte da Índia. Goa atualmente é um Estado de uma federação de Estados. A Índia é uma federação de Estados e tem um Estado federado que se chama Goa. E ainda hoje vigora lá o primeiro Código Civil português, em língua inglesa, e integrado num sistema híbrido, um sistema que mistura o Common Law com o sistema romano-germânico. Aquilo é muito interessante e pode ser algo confuso e perturbador. É preciso explicar ainda o seguinte aspecto: é que o resto da Índia vive segundo o estatuto pessoal, que era o estatuto que nós tínhamos na Idade Média. Ou seja, uma pessoa tem uma religião, tem um direito. O estatuto não é territorial. Um hindu tem um estatuto familiar ou sucessório. Um muçulmano tem um estatuto familiar ou sucessório distinto. Só em Goa é que havia uma lógica territorial. Mas o engraçado disso é que um cidadão que sai de Goa
leva o seu estatuto, o seu Código Civil Português de 1867 para Nova Delhi. E então podemos ter um juiz em Nova Delhi a aplicar o Código Civil de 1867, que já não vigora em Portugal desde 1967. Mas isto é um aspecto peculiar. E quando eu cheguei a Goa, eles tinham a necessidade do apoio de juristas portugueses. Porque tinham lá um problema. O Código Civil estava em língua portuguesa, a sua versão original, e a doutrina estava em língua portuguesa. Aliás, um dos maiores juristas portugueses da primeira metade do século XX era Cunha Gonçalves, que era um jurista goês, que escreveu um tratado de 14 volumes em comentário ao Código Civil. E era de Goa. E, de repente, por força da integração que ocorreu e da perda da ligação linguística, eles deparam com um código que já não conseguem compreender, porque está em português, e uma doutrina a que não têm acesso, porque está em português. E, nessa altura, criou-se a ligação. Eu cheguei lá e diziam o que é que eles queriam.